caralho, porra, vai se foder, puta que pariu, vai tomar no cu, merda, filho da puta, teu cu, porra menina, la concha de tu madre, fuck you. É só isso. Olá a todos, mais um episódio do MagustaCast aqui. E dessa vez eu vou estar conversando com o Kainan, que é... Você é admin ou você é o dono da página? Eu sou o dono da PCD. Da PCD, Isso. Partido Comunista de Extrema... Não, Partido Conservador de Extrema Esquerda, é isso? Isso, é o Partido Conservador de Extrema Esquerda. Exatamente. Beleza, se apresente aí. Bom, eu sou stalinista, leninista marxista, mas eu gosto de usar o termo stalinista, né? Como dizia o camarada Enver Rocha, nós devemos preservar o termo stalinista para ele não se tornar algo pejorativo, né? E eu venho administrando essa página há 3 anos com o objetivo de mostrar para as pessoas o que realmente é o comunismo e o que realmente é a filosofia marxista. E é isso. Então, antes de perguntar o que seria realmente o comunismo, eu gostaria de perguntar o que te fez criar essa página. O que você viu das pessoas mostrando sobre comunismo que, assim, você pensou, eu tenho que criar uma página? De 2016 a 2017, eu não sei se você lembra, Augusta, que o Bolsonaro explodiu muito. Começou a ter memes do Bolsonaro e começou a ter aquela rinha de esquerda versus direita e apontavam a esquerda como a esquerda criada no Brasil, e aquilo ali era a imagem do comunismo. O comunismo matou milhões de pessoas, o comunismo é ladrão, esse tipo de coisa. E o jeito que a direita atacava e o jeito que a esquerda brasileira, entre aspas, se defendia, tornava uma bolha que me deixava com um embrulho no estômago. E eu pensei, eu preciso fazer uma página que mostre o que realmente quer pregar o comunismo e pelo socialismo que a gente deve chegar, né? E eu tenho que fazer uma página que mostre com memes, do mesmo jeito que eles fazem errado, eu vou começar a fazer o certo. E eu fiz a PCD. E agora indo mais pro assunto, direto pro assunto, o que seria o comunismo? O comunismo seria um sistema onde não existiria a propriedade privada, né? A sociedade própria se organizaria em comunas, né? E as pessoas próprias se ajudariam sem senhores de terras ali, né? Que façam hierarquias de classe e acabem destruindo, né? A humanidade das coisas, né? Como o capitalismo faz. O comunismo em si é uma utopia que a gente tem que buscar chegar sempre. É aquilo. É muito difícil chegar lá. A gente deve buscar, por meio, Lenin é contra isso, mas um Estado policial, eu sou muito a favor de um Estado policial, que leve a sociedade e eduque ela a chegar ao comunismo através do socialismo. O comunismo, eu não gosto de falar tanto dele em específico, né? Eu gosto de usar o socialismo como termo principal, porque o socialismo é muito mais fácil de se chegar e é algo muito importante da gente se instalar o socialismo, que seria um Estado controlando, né, a civilidade, para a gente chegar no sistema onde as pessoas consigam viver sem sociedade. Desculpa, eu tô com um problema no microfone. Ele tá fazendo um barulho aqui pra mim. Eu escuto um pouco, mas não tá chegando a incomodar. Tá certo. Então, basicamente é isso. A gente precisa implantar o socialismo para se chegar no comunismo em um futuro que vai vir, só que a gente não pode esperar ele vir rápido, porque é algo... são anos do capitalismo construindo na sociedade esse sistema de egoísmo e fazendo o ser humano evoluir em cima desse sistema de verdadeiras castas, né? Então, pra gente destruir isso, chegar no homem socialista, a gente precisa de um socialismo forte, um Estado presente policial na vida das pessoas.
Isso seria o ideal perfeito. Entendi. Sobre a sua definição de comunismo, eu vi que ela talvez seja próxima ao anarquismo. O que o comunismo e o anarquismo teriam em comum? O anarquismo seria o comunismo, mas sem a parte de se chegar ao comunismo através do socialismo, né? Eles são mais imediatistas em chegar a esse ideal de sociedade, né? Eles não querem construir educar a civilização para se chegar num sistema onde não existe propriedade e que tudo seja de todos, basicamente. Eles são muito imediatistas e eles esperam que a sociedade se reeduque do nada. É basicamente isso. Essa é a diferença. O socialismo em si prega que a gente reeduque a sociedade para se chegar ao comunismo em um futuro, e o anarquismo, ele prega que a sociedade, por meio de uma revolução, já instaure o comunismo por si só. Essa é a ideia do Bakunin. E essa é a principal diferença. E como que sairia de um Estado socialista, que eu imagino que ele seja um Estado totalitário, estou correto? Sim. Sair de um Estado totalitário para uma completa ausência de Estado. Como que seria isso? A tendência do Estado não é crescer mais? Não. A tendência do Estado é ser presente na vida da população, e ele segue naturalmente uma tendência a estar presente onde ele deve estar. Um Estado perfeito é aquele Estado que é como um pai cuidando de um filho, por exemplo. Você tem ali o pai, né, que não deixa o filho tocar numa tomada para ele não morrer, basicamente isso. E o Estado seria mais ou menos isso. É o pai que está ali cuidando dos filhos para levar a eles uma educação que vai fazer com que eles no futuro consigam ser autossuficientes. Essa é a ideia. Essa é a ideia de um Estado. Então, o Estado não tende a crescer, mas ele cresce quando ele é necessário. É isso. O Estado hoje em dia, ele cresce por conta do capital, e o capital lucra em cima do Estado, lucra em cima do sistema de castas e da mais-valia. Algo que está acontecendo na sociedade, é um evento totalmente à parte do que... Não vou tocar nesse assunto aqui. Mas sim, dentro do socialismo o Estado tende a crescer por outros motivos, mas o Estado perfeito em si, ele se molda ao nível que ele é necessário. Então, numa sociedade com partido forte, ele deixaria de ser necessário e ele seria desligado da sociedade aos poucos, e chegaria um tempo que realmente ele não seria mais necessário. Permaneceriam algumas oligarquias, obviamente, e alguns sistemas de poder, né, que seriam as comunas locais, que seriam, né, a representatividade do Estado. Isso é muito importante dizer, que o Estado em si, a governança não pode morrer, é o Estado que deve ser destruído, mas a governança em si vai se permanecer, só que não será com líderes que são maiores ou têm, vamos dizer assim, eles têm títulos maiores do que a sociedade, vão ser todos iguais e vão todos se governarem para um futuro sempre perfeito e sempre evoluindo para uma sociedade perfeita. Que a sociedade perfeita nunca vai existir, mas ela pode ser o mais perfeita possível. Então, ainda existiria hierarquia, de certa forma? Podemos dizer assim? Existiria cargos específicos e competências específicas que o Estado iria alocar pessoas. E o problema é que a da hierarquia do capitalismo, ela é uma hierarquia que promove ganância, porque existe divisões de classes com dinheiro. Por exemplo, um engenheiro ganha muito mais que um lixeiro. Isso torna ele um ser protegido na visão dele e maior do que aquele lixeiro. E isso é promovido pelo capitalismo, porque ele pode ter mais coisas, o mercado faz ele ter mais coisas que aquele lixeiro. Então tende-se a criar nele esse ímpeto de eu sou mais, porque eu posso ganhar, eu posso comprar um carro novo no fim do ano se eu trabalhar muito, e ele não. Cria esse aspecto.
né? Mas uma hierarquia no comunismo seria uma hierarquia que você tem dentro de um partido, por exemplo. É que aquilo, você faz X coisa, eu faço X coisa, mas ambos estamos trabalhando para elevarmos a sociedade. Essa é a diferença de uma hierarquia no comunismo para uma hierarquia no capitalismo. Ou uma hierarquia no socialismo, né? Como você queira chamar. E sobre a questão da igualdade, você não acredita que pelo fato de cada pessoa, cada indivíduo ser diferente, não torna essa busca pela igualdade praticamente impossível? Isso é tratado por Marx. A igualdade em si, ela nunca vai existir, porém, ela vai existir de maneira muito mais branda no capitalismo do que num sistema socialista. Mas eu entendo que a igualdade de todas as pessoas não vai existir, porque a pobreza é um estado natural humano, e é impossível você inibir qualquer fome, qualquer coisa numa sociedade. Você pode diminuir ela ao ponto de que ela não seja percebida em grande escala e as pessoas que sofrem com isso sofram menos, mas você não pode inibir ela. A questão de indivíduos serem diferentes. Quando um indivíduo está sozinho, ele tem seu próprio mundo, cada pessoa tem seu próprio mundo dentro dela, e ela age de maneiras diferentes baseada nas conclusões que ela tem da própria vida. Só que quando um ser humano está em sociedade trabalhando para um ideal uno, quem se torna a máquina da história pensante é primeiro o líder do povo, e depois a sociedade funciona como seria os músculos de um corpo depois de receber o impulso elétrico do cérebro, por exemplo. O líder fala X coisa e esse manto da sociedade se guia aonde o que seria déspota esclarecido, né, manda a sociedade ir. Por isso que a gente precisa de um líder forte que guie a sociedade ao ponto que o individualismo não seja mais percebido, isso seja deixado de lado naturalmente, porque o próprio individualismo é algo ruim. Ele não é algo natural, ele é algo ruim, porque um ser sozinho não consegue sobreviver. Um leão sozinho, por exemplo, não consegue sobreviver. Por isso que ele anda em grupo, né? Ou lobos andam em alcateias. Ninguém sobrevive sozinho. Então o individualismo é algo ruim, na minha opinião. É você dizer que cada indivíduo pensa de maneira... Não. Você tem que agir em grupo, sempre. A gente não tem que ser individual. Não existe pensamento individual. Existe o pensamento do proletariado que vai levar a sociedade a um novo patamar diferente do que a gente está agora. Essa a diferença que a gente tem que mudar na sociedade aos poucos e fazer as pessoas entenderem que eles são parte de algo maior e não que eles são seres únicos e estão sozinhos ali dependendo deles mesmos. Eles dependem de todos do Estado. Essa sensação de eu dependo de mim mesmo e se eu não fazer nada eu vou morrer de fome, isso é um ideário criado pelo capitalismo para fazer com que as pessoas trabalhem mais. Então, você comentou sobre a necessidade da figura de um líder forte. Como que seria esse líder forte? E o principal, me dê exemplos de grandes líderes, assim que você acredita que se encaixa nesse perfil. Mao Tse-tung, Joseph Stalin, Enver Hoxha são exemplos de líderes fortes que nós precisaríamos. Até Joseph Broz Tito, que era o líder, né, da Iugoslávia, que ele lutou, né, com os partisans contra os fascistas, depois contra os próprios comunistas de Stalin, né? Mas enfim, líderes como esse que a gente precisa. Líderes que colocam na frente de tudo a sociedade, à frente dos próprios prazeres e conseguem de maneira única ser o cérebro de uma sociedade e conseguem evoluir a sociedade deles a um patamar como Stalin evoluiu a União Soviética, por exemplo, nos planos quinquenais. O que você acredita que fez com que esses países da Cortina de Ferro, é isso, né? Esse termo, né? Cortina de Ferro? Isso, é um termo que foi cunhado pelo Churchill. Iugoslávia, Tchecoslováquia,
Eu acho que a Hungria e a União Soviética. O que fez esses países caírem, pararem de ser socialistas? A Iugoslávia, ela não era parte da Cortina de Ferro. É porque teve a cisão, né, da Iugoslávia com Stalin por divergências ideológicas e outras questões que eu não vou entrar no mérito aqui. E, enfim, a Iugoslávia é um caso à parte. Mas o que causou a queda dos outros países, né, do Pacto de Varsóvia, né, que a Cortina de Ferro é um termo capitalista que é algo errôneo e foi criado de maneira pejorativa pelo Churchill, né, que é a pessoa que eu admiro muito militarmente, mas eu detesto só a pessoa em si. O ser humano, Churchill, eu odeio, mas o homem militar que ele foi, eu admiro muito. Ele cunhou esse termo de maneira pejorativa, né, Cortina de Ferro. Mas o que aconteceu? Por que caiu? Primeiro que depois do stalinismo, a União Soviética decaiu muito em líderes. Ela perdeu aquilo que eu falei do líder forte, por exemplo. O Khrushchev começou a destruir tudo que Stalin fez com a desestalinização. Tudo que Stalin construiu partindo de Lenin foi destruído com Khrushchev. O Brezhnev acabou destruindo o que o Khrushchev já tinha feito de errado. O Andropov tentou voltar com algo de Stalin, mas ele ficou 2 anos no poder apenas. Depois veio o Chernenko, que pegou a União Soviética basicamente em frangalhos já das últimas dos últimos líderes. E depois veio o Gorbachev, que foi um entreguista e acabou caindo de podre por conta das más administrações. E a União Soviética, quando ela ocupou os países do leste europeu, Polônia, etc., eram países católicos, né? A Hungria, por exemplo, a Polônia, países extremamente católicos. E não se teve uma mudança na sociedade. E essa mudança foi feita à força, porque eles foram ocupados pela União Soviética, o exército vermelho impôs os líderes à força, e não teve uma certa mudança na sociedade nesses países. A mudança foi feita à força e foram feitas a moldes do que foi na Revolução na Rússia. Em um espectro totalmente diferente geopolítico. Isso com o tempo se tornou insustentável sem a União Soviética. E quando a União Soviética começa a cair, a oposição nesses países que se viam oprimidas pela União Soviética começaram a criar seus próprios governos partindo do ideal que eles tinham antes de serem invadidos, por exemplo. A Hungria teve a revolução, foi invadida, foi restituído o Partido Comunista, depois caiu de novo. Então já dá pra ver. Foram revoluções que eu gosto de colocar como fantasmas. Porque eles não eram comunistas de verdade. Faltava-se muito para se chegarem ao comunismo ali nesses países. Eles eram, em si, conservadores, monarquistas, liberais. Não tinha radicalismo, ainda não tinha chegado na sociedade, que é aquilo que Marx coloca, né, que há um ciclo, dentro do capitalismo, o trabalhador sempre vai se sentir tão achatado que ele vai se rebelar. E é nisso que a gente tem que implantar uma revolução. Então são ciclos, a gente pode fazer esse ciclo acontecer de maneira mais rápida, mas a gente tem que seguir ele, que é quando a classe trabalhadora fala a gente está sendo oprimido, a gente tem que mudar isso. Não teve isso foi forçado, e com a queda da União Soviética e com a má administração soviética, eles iam cair, obviamente. Na verdade, eu acho que até se Stalin continuasse vivo, até, isso é impossível, mas sei lá, 84, ia se ter a queda desses países, porque ia ser insustentável continuar do jeito que a revolução foi imposta nesses países. Sobre o Stalin, eu vejo muita gente da esquerda mesmo criticando ele, falando mal. Todo mundo da esquerda eu vejo elogiar bastante o Lenin, falar que o Lenin foi um grande homem, elogiar o Trotsky, mas o Stalin é sempre deixado de lado. O Stalin é sempre visto como uma figura ruim, essas coisas. É porque assim, a esquerda no Brasil, ela é bem chalpista por parte do PT. Porque quando a gente fala de esquerda, a gente lembra de PT.
né? Todo brasileiro médio fala assim, o que é a esquerda? Ah, PT, Lula. É Deng Xiaopista, não tem nada a ver com o stalinismo. E a construção da esquerda no Brasil, tipo, quando vieram primeiro as pessoas aqui que fizeram o Partido Comunista do Brasil, eles tinham um ideal mais trotskista do que stalinista. Stalin tem artigos falando da perversidade que os trotskistas estavam causando na América. Se a gente não agisse no modo inicial, eles iam ocupar toda a classe intelectual e a esquerda se tornaria trotskista aqui na América Latina. E a gente consegue ver características do trotskismo em tudo. É aquilo de revolução cultural, revolução pelos livros. Eles pegam um Gramsci e deturpam totalmente, né, da revolução pelos livros. Tem uma abordagem muito mais capitalista do próprio comunismo. É aquilo de socialismo só para as castas altas, que a gente vê aqui no Brasil, né? Aquele riquinho de esquerda, por exemplo. Que era a imagem do próprio Trotsky. Tanto que quando o Stalin viu Trotsky pela primeira vez, ele falou que ele era um ruidoso contorcionista de músculos flácidos e indagou que ele era um homem que vivia nos cafés e estava longe do proletariado. É isso que Trotsky falou. Ele vive nos cafés de Paris e não tá aqui com a gente, sofrendo o que a gente tá sofrendo na Geórgia, no restante da Rússia, para libertar o proletariado e para erguer uma revolução. Ele não vê isso. Ele tá fora e ele tá falando baboseiras que ele não entende de fato. Basicamente, Stalin falou que ele é um riquinho de merda que não sabe não sabe o que o proletariado realmente quer. E é o reflexo da esquerda no Brasil. A esquerda não olha pro proletariado e vê o que ele realmente é. Ela não conhece o proletariado. Um riquinho do Leblon, por exemplo, no Rio de Janeiro, como a gente gosta de citar muito, né, por ser um estereótipo, ele não conhece um proletariado de perto. Ele não sabe o pensamento e não sabe como a gente sofre todo dia, levantando 6 da manhã para chegar no trabalho 8 horas, ficando 2 horas no ônibus de manhã e voltando chegando 9 horas da tarde, de tarde de noite, com risco de ser assaltado, enfim. Ele não tem esse sentimento. Pra depois ser roubado por um patrão ali que despreza você, olha pra tua cara e despreza e fica ganhando nas tuas custas. Então, é isso. A esquerda na América Latina, ela é muito trotskista. Por isso que tem, né, obviamente, muitas pessoas que glorificam a imagem de Stalin e deturpam totalmente a imagem de Trotsky, desculpa, e tem esse desdenho pela imagem do homem Stalin, né? A própria Lili Marcou, ela foi, para mim, é uma das melhores estudiosas, né, do homem Stalin em si. Ela não é stalinista, mas ela mesmo fala que tem-se um monstro objeto da figura de Stalin, que tem que ser estudado e destruído, porque não tem nada a ver com o que ele era de fato. Tudo que é atribuído a ele, isso é uma frase atribuída a Stalin também, não se tem documentações que provam que ele falou realmente isso, mas que foi que quando eu morrer vão jogar lixo no meu túmulo e os ventos da história vão varrer. É isso que a gente tem que fazer, mesmo num continente dominado pelo trotskismo. Trazendo agora para a atualidade o assunto, o que você acha desses países que podemos dizer que ainda são socialistas, são considerados socialistas de fato? China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. A China tem uma grande base agrícola do Mao Tse-tung. Depois vem Deng Xiaoping e manteve com base no que a China se construiu, com a base agrícola de Mao Tse-tung, que tirou o povo da China e dos outros domínios de um regime feudalista e trouxe ele para a era moderna, a era da agricultura, por exemplo, industrializou a área agrícola para depois industrializar realmente a costa da China. Basicamente tudo isso que foi usado por Mao Tse-tung, Deng Xiaoping usou isso para industrializar a China de fato, e a China se tornou basicamente um país sobrevivendo de comunismo e capitalismo junto. O comunismo chinês, vamos dizer assim, né? Algo que criam bolhas econômicas, porque o capitalismo cria bolhas em si,
E não é, na minha visão, ainda se tem exploração do proletariado, que não é uma visão correta. Eles deturparam totalmente o que Mao Tse Tung criou. E, enfim, a China é socialista, vamos dizer assim, mas a gente tem que falar que ela não é de fato socialista como a gente prega. A Coreia do Norte é um regime que é pesadamente bombardeado com sanções pela OTAN e sobrevive às custas da China, mas eles conseguem se preservar, né, que é o socialismo justo, algo ainda do que era a União Soviética, mesmo que com várias crises por conta de enchentes que destroem plantações, por conta da instabilidade da Península Coreana, por conta deles terem que investir muito em armamento para se proteger dos exércitos americanos e sul-coreanos que fazem movimentações na fronteira deles todos os dias, eles ainda conseguem preservar-se um socialismo que pode se chamar de socialismo na minha visão. Agora, Cuba é interessante, porque desde a revolução que derrubou o ditador cubano e colocou o Fidel Castro no poder, Cuba foi deixada de lado pelos países, porque ela se tornou de fato, ela foi uma revolução embaixo dos narizes dos Estados Unidos. Então isso foi um marco simbólico imenso. Só que a gente tem que falar que a Revolução Cubana não foi tão importante como colocam. Porque ela foi uma revolução numa ilha, a menos de 100 quilômetros, eu não sei quantos quilômetros a Cuba fica de Flórida, mas enfim, da maior potência capitalista do mundo. Então não era algo sustentável realmente sem a União Soviética. Inclusive foi um erro estratégico gigantesco da União Soviética manter Cuba, né? Mantendo ali, comprando açúcar e outras coisas de Cuba com preços cavalares só para manter o Estado cubano em pé, só para manter essa imagem, né, para os outros partidos socialistas da América, ao norte, a gente tem que seguir o socialismo cubano. E acabou que Cuba se manteve sozinha por muito tempo. Com a queda da União Soviética, deixou-se de ser socialista de fato, começou a abrir o mercado para o capitalismo, sofre sanções e por isso tem a economia destruída, que eles gostam de dizer que o comunismo destrói a economia, mas eles esquecem de dizer as pesadas sanções sobre comidas e outras importações de Cuba que destroem a economia, somadas à má administração do Partido Socialista. Não estou dizendo que o Partido Socialista é perfeito, porque não é. Eu estou dizendo que eles nem socialistas são. E, enfim, basicamente Cuba se manteve sozinha na América, porque nenhum outro país teve o ímpeto de realmente chegarem a uma revolução igual, por exemplo, Fidel Castro conseguiu chegar assim em Cuba. Eles foram muito corajosos, mas só que eles deram azar porque o restante da América Latina da esquerda da América Latina era subjugada ao capital. Então eles não iam se rebelar, porque eles ganham dentro do capitalismo. Não tinham como eles se rebelarem e ajudarem Cuba e fazerem realmente o que a gente precisava na América Latina, que eram vários países socialistas fortes para manter o socialismo forte aqui. E, enfim, isso somado com o trotskismo, várias outras coisas que causou isso, mas enfim, é isso. Países socialistas hoje não são de fato países socialistas, ou são subjugados ao capital, ou são países como a Coreia do Norte que não tem muita interferência no cenário geopolítico internacional e sobrevivem por conta de um outro país. E sobre a Venezuela, que é o país que eu vejo que todo mundo usa de exemplo para falar que o socialismo funciona, não deu certo. Falam também que o Brasil pode virar uma Venezuela, essas coisas. A questão da Venezuela é algo risível, porque claramente não é socialista. Existem bancos privados na Venezuela, eles controlam a moeda para favorecer esses banqueiros, e tem uma má administração. Não se tem base nenhuma socialista com Maduro. E
O socialismo, eu gostaria de dizer que o socialismo, eles implantaram-se, entre aspas, um socialismo na Venezuela, de maneira inteligente, que foi partindo do militarismo e foi partindo do conservadorismo para depois se tornar o que seria o socialismo. Que foi desse jeito que foi criado e implantado um regime socialista, entre aspas, na Venezuela. Que é o que deveria ser feito porque nossa sociedade é uma sociedade conservadora. Então a gente tem que partir pegando nessa parte do proletariado. Mas enfim, isso não é algo à parte. Mas a Venezuela não pode ser um exemplo de socialismo. Quem diz que a Venezuela é socialista não sabe o que é socialismo. Como você comentou sobre o socialismo se adequar ao povo para poder ser implementado. O que você pensa desses pensamentos muito atribuídos à esquerda hoje em dia? O pensamento progressista? Trotskismo e o que a gente chama de pós-modernismo, o pensamento pós-moderno, que é derivado do trotskismo e de várias outras coisas, né? Que é o capitalismo. Que o capitalismo, ele age assim. Ele cria castas na sociedade e ele torna-se uma guerra abjeta para não descobrirem que ele é o que causa o conflito. Então o que ele faz na sociedade? Ele causa conflitos entre as classes para o proletariado olhar para outro proletário e falar: você é meu inimigo. E não se juntarem em uma causa sólida que é destruir o capital. Então, todos esses regimes progressistas são derivados do capital. Todos eles vêm de iniciativas privadas, de ONGs e outras coisas, que deturpam totalmente o pensamento comunista para fazer massa de manobra, para eleger partidos que se dizem de esquerda, mas na verdade são totalmente subjugados ao capital. Então dá para dizer que o movimento progressista atrapalha o socialismo, podemos dizer assim. Atrapalha muito porque ele não é socialista. O progressismo não é socialista. O progressismo é um fantasma do capitalismo. Ele se manifesta como de esquerda, mas ele não é de esquerda. E sobre o socialismo aqui no Brasil? O que você diria sobre o socialismo aqui no Brasil? Tipo, geralzão, desde o começo até os dias de hoje, enfim. A gente teve grandes figuras aqui no Brasil, como Luiz Carlos Prestes, Hélio Amazonas, Olga Benário, né? E no início, né, a gente teve intentonas aqui no Brasil, que foram derrubadas. Mas o socialismo aqui no Brasil, ele começou com base maoísta, como é na América. Países como o Peru, por exemplo, eles são bem maoístas, tem uma base mais maoísta do que stalinista, e o restante do trotskista. O socialismo aqui no Brasil se instalou. Ele começou com uma base muito forte, mas foi destruído por ser muito subjugado pelo capital e por manobras políticas de governantes, de governantes que eu diria trabalhistas, como Getúlio Vargas, foi se destruindo. E por não se existir esse ideal de luta que o stalinismo e o leninismo prega, foi se adequando ao capital com o tempo. Não se tem aqui no Brasil movimento nenhum que prega a luta armada. E se prega muito pouco e não tem expressividade nenhuma. Pode falar, não, aquele movimento, o G, né? O J, eu acredito. Eles pregam a luta armada, eles são stalinistas, não sei, o GC, eu acho. Não sei. Não. Você vai olhar de fato, não tem nada a ver, é algo muito mais, ok, né? E não tem expressividade nenhuma, não tem nenhum movimento social que leve a luta armada de fato. Isso é demonizado, tipo, não pode haver luta armada. E a sociedade brasileira também não está preparada para uma revolução, justamente porque a gente tem aí séculos de capitalismo contra um comunismo distópico e estranho que a gente criou aqui e a gente chama de comunismo. Interessante isso que você comentou da luta armada. Então é realmente importante essa questão da luta armada,
tipo, as pessoas precisam pegar as armas e fazer a revolução. Sim. Explique um pouco melhor sobre isso e também comente um pouco sobre o que você acha da democracia. A democracia é deturpada, porque democratos é o governo do povo. A democracia dentro do capitalismo nunca é um governo do povo, é um governo do partido eleito. Você não olha para uma democracia e fala que, não, essa democracia é realmente do povo. O povo quer isso. A maioria do povo quer isso. Não. Tanto que você vê protestos quando um governante toma uma decisão errada. Isso é democracia? É democracia você trocar um governante de 4 em 4 anos e você ter que torcer que várias outras pessoas, 50% da outra população, escolha aquele governante que você acha que é bom. Isso é democracia? Porque se um governante se eleger com 51% dos votos e o outro ficar com 49%, realmente está fazendo bem para a população? Porque está dividindo. É isso que o capitalismo gosta de fazer, é dividir a população e criar focos de disputa entre eles para não perceberem quem é o verdadeiro inimigo. Democracia é aquilo que Lenin pregava, que é uma democracia popular. É uma democracia do povo no poder. É uma democracia que é alcançada pelas armas. É uma democracia do proletariado chegando, apontando um fuzil de assalto na cara de um governante e falando, me dá o poder. Isso sim é a democracia. É o proletariado exercendo sua vontade por meio de órgãos dentro do Estado para guiar a sociedade. A democracia americana é muito bem falada, porque existe um propagandismo enorme dentro disso. E é basicamente uma máquina do capitalismo para subverter a população e dar o sentido de que, não, tem várias pessoas que são representadas. Não. Ninguém é representado pela democracia burguesa. Ninguém. A democracia, do jeito que chamam, é um erro. Então é uma deturpação da verdadeira democracia. Você acredita Sim. que a democracia ela seria tipo a grega ou seria diferente? Que ela surgiu lá na Grécia, né? Isso. A democracia tem que se adequar. E ela é o governo do povo. Ela não muda. Os gregos tinham isso, né? Platão falava que a democracia é atingida com a grande massa de pessoas querendo a mesma coisa, subjugando uma casta muito pequena. Mas por que essa casta, por que não pode ter essa divisão dentro do socialismo, dentro do capitalismo, então? Porque o capitalismo ele faz com que a casta pequena que é subjugada seja muito maior. Porque ele cria cisão, ele gosta de criar cisão. Ele não visa a verdade, ele visa a deturpação da verdade para criar dois polos de conflito e deturpar o proletariado para dois lados. Deixar eles ali brigando entre si. Então, tem que ter a verdade absoluta e outros ramos de pensamento que não são da verdade absoluta, mas têm visões de mundo diferentes. Essas visões de mundo diferentes são muito pequenas e podem ser adequadas ali na sociedade, mas podem ser deixadas de lado e para se seguir o telos da verdade absoluta, que é o que a democracia deve seguir. O proletariado deve falar, a gente deve fazer X. Se falar, quero fazer Y, e esse Y não interferir no X principal, você pode fazer. Porém, toda a sociedade tem que seguir o X principal obrigatoriamente. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas aqui sobre mais aquela coisa do que você acha. Aqui, perguntando sua opinião sobre certas coisas. Vou começar com uma aqui que provavelmente você vai rir e vai zoar, eu acho. Anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é só basicamente um movimento que surgiu na internet, né? Tem pensadores, né, muito famosos, economistas que criaram, né, realmente bases para a teoria, e como Mises, né, o Rothbard. Eu aprecio a tentativa deles
de criar métodos para tentar adequar o capitalismo ao funcionamento, mas eu acho que eles têm uma visão totalmente errada. Porque o capitalismo ele deturpa a sociedade. Você tirar a Arqué e ainda deixar só o capitalismo controlando a Arqué, você acredita que vai existir uma sociedade que sobreviva assim? É impossível. O capitalismo não é um mecanismo que torna uma civilidade. Ele tira a civilidade do ser humano. É impossível viver com dinheiro sendo quem guia você. O dinheiro sendo o que seria o papel do pai da população. É impossível. Eu não desprezo, porque eu acho que todos são inimigos que devem ser combatidos de maneira igual. Porque você não subjuga um inimigo, por mais idiota que seja a ideia dele. Você não discute com um trotskista e chama o trotskista de imbecil e não refuta ele. Você refuta ele e faz ele se sentir tão expressivo quanto você, para você no futuro poder conseguir trazer a verdade para ele. E é isso que a gente fala com anarcocapitalistas. Eles estão errados. E a gente tem que trabalhar na sociedade para ideias como essa, pejorativas, não se espalhem. É por isso que hoje é muito difícil, né? Mas é por isso que se tem, sim, que tirar de circulação muitos livros que levam a sociedade a esses pensamentos. Não é destruir a cultura. É não permitir que ideais que destruam a cultura muito mais perversamente do que queimar um livro, um simples livro idiota, faria. Entendi. Então, o que você acha do fascismo? O fascismo seria a junção do socialismo com o capitalismo de mercado. Ele seria aquilo você permanece um socialismo, né? E após isso permanece um sistema que o Estado controla o mercado de dentro. Isso não funciona porque basicamente ainda se tem um mercado e ainda existe a exploração do proletariado. Isso não muda nada. O fascismo em si, ele é algo que funcionou na Alemanha por conta da guerra, porque os fascistas adoram dizer, né, que a Alemanha fizeram ferrovias grandes, Speer ia fez várias mudanças na infraestrutura alemã e o marco alemão cresceu exponencialmente, mas isso era por conta da coisa armamentista. Isso era pela soma de vários outros fatores que levaram o boom alemão, né, que não foi derivado de Hitler ou do Partido Nacional Socialista, e sim de vários outros fatores que fizeram a economia alemã explodir naquela época. Até por conta de políticas do próprio governo de Weimar, né, antes de Hitler entrar, em 33. Mas enfim, o fascismo em si é uma piada que deve ser combatida assim como o anarcocapitalismo. É algo que deve ser combatido e não deve ser ensinado ou permitido que jovens cheguem a esses ideais. É um crime um Estado permitir, por exemplo, que jovens tenham essas ideias ou cheguem nessas ideias, né? Isso não seja combatido pelo Estado. O que você pensa dos direitos trabalhistas? Aqui no Brasil? Pode ser no Brasil, a CLT? Pode ser em geralzão e o do Brasil, CLT. A CLT é boa, mas ela dentro de um regime capitalista. Ela tem erros em si, que podem ser mudados, mas não pode se dizer que ela é ruim porque ela é a soma de lutas de trabalhadores de vários anos. Ainda se tem muitos erros? Se tem. Tem jornadas de trabalho expressivas e tem furos que usam para explorar o trabalhador? Sim. Tem coisas que não são moldadas, como a exploração da mais-valia? Tem. Mas é necessário. Não vou entrar em méritos de outros países, porque daí eu teria que entrar no mérito da CLT em cada país e... enfim. Mas tem coisas para serem moldadas, como jornadas de trabalho, como foram experimentadas na Islândia há pouco tempo, né? Jornadas de trabalho menores tornam a produtividade maior, porque cansa menos o trabalhador. A gente tem que adaptar isso. Mas a gente tem que entender que a gente tem que adaptar isso agora,
mas que não vai chegar na perfeição dentro do capitalismo. A gente pode melhorar um pouco, mas enfim, ela é necessária por conta que a gente está dentro de um país capitalista e tem várias proteções ao trabalhador para não ser explorado, para eles não serem explorados pelos seus senhores. Então ela é necessária, mas não que ela seria de fato necessária dentro de um regime socialista. Porque o próprio Estado, o próprio soviético local faria esse controle, como era feito na União Soviética, das pessoas de posição hierárquica maior ali dentro de uma empresa, por exemplo. E o que você pensa do conservadorismo? O conservadorismo é interessante dentro da sua filosofia em si, né, de preservar os valores da sociedade, mas o conservadorismo fala que a gente tem que preservar valores cristãos, valores que o capitalismo próprio criou para deturpar o proletariado, e eles se sentem muito mal em ver o progressismo, porque eles veem o progressismo como aquilo de direitos para mulheres, direitos de gays, etc. Né? Mas eles veem o progressismo como algo ruim, e é também um espantalho do capitalismo para criar cisão, mais um tipo de cisão na sociedade. É algo interessante, porque a gente deve mesmo preservar a família, isso é algo muito bom no conservadorismo, e a gente deve preservar sim a família, porque a família é a base do proletariado, é a base que vai dar filhos pro partido guiar essas pessoas pro homem perfeito, basicamente. É assim que tem que ser. Por isso que essas pessoas têm que ser por isso que partes, né, das ideias dessas pessoas têm que ser levadas a cabo. Mas é algo que não vem por conta do conservadorismo em si, já é uma ideia do próprio stalinismo, né? Conservar a imagem do homem e da família. E não é de todo mal. Só tem coisas ruins por ser um espectro do capitalismo. Achei isso interessante, isso que você comentou, principalmente da preservação da família. Então, você acredita que esse progressismo, né, como podemos utilizar esse termo, você acredita Sim. que ele atrapalha também por conta de ir contra a família, tentar perverter essa coisa da família, a importância da família? Sim, quando você destrói a família, você destrói a base do proletariado. Se você destrói a base do proletariado, você está destruindo tua própria luta, você está destruindo tua própria arma. Porque o proletariado é a arma contra o capital. O capital quer que você destrua a família para ele poder lucrar em cima disso. Ele vai lucrar de qualquer jeito. Se você destruir a família, o capital vai continuar lucrando em cima da desordem social que a sociedade vai virar. Então, se continuar do jeito que está, também o capital vai lucrar. E se isso não for do jeito que o capital quer, aí sim que ele vai cair. Então a gente tem que lutar contra a destruição da família, sim. E é o que o progressismo prega. Por muito mais que pessoas falem que não o capital, o feminismo não prega a destruição nenhuma da família. Mas sim, movimentos feministas mais ferrenhos e radicais, que é realmente feminismo, pegam a destruição da família porque falam que isso é patriarcado e tentam fazer um jogo de palavras para falar destrói a família. Isso é errado. Você acredita que o homem e a mulher, eles têm seu papel no socialismo? Tanto o homem como a mulher têm um papel no socialismo. A mulher é um soldado. Qualquer ser humano trabalhador é um soldado contra o capital. Eles têm o mesmo papel. Podem exercer o mesmo papel como era na União Soviética. Mulher lado a lado do homem. A mulher serve como guia do homem. O homem é o braço forte da família, que é guiado pela mulher, para se chegar à família soviética perfeita, para se ter uma criação de filhos perfeita, por exemplo, pro partido conseguir pessoas que sejam mentalmente estáveis para seguir o modelo ideal. O que você pensa do Lula? O Lula foi uma figura interessante pro Brasil. Eu gosto muito dele. E ele vai contra um pouco da filosofia do PT, que é uma filosofia denchalpista de descentralização do partido. O Lula é mais centralizador. Eu diria que o Lula
é muito mais leninista do que qualquer comunista brasileiro. Mas ele está inserido dentro da política e a gente tem acusações que ele roubou, que eu não vou entrar no mérito aqui se ele roubou ou não. Não tem provas diretas que ele roubou e as acusações a ele são infundadas e o que ele foi aí. E o que ele foi condenado já não foi condenado mais, porque fizeram uma mídia em cima do que ele já tinha sido condenado, né? Mas na verdade não. Então, basicamente ele é um homem bom, mas só que tem seus erros porque tá dentro do capitalismo. Então ele tem seus erros também como qualquer outro socialista no Brasil. Mas não que o homem Lula em si seja uma pessoa má. Ele é uma pessoa bem estudada e bem dentro. Como que é viver? Como que você vive no capitalismo? Porque, assim, basicamente nós estamos no capitalismo, né? Não tem como escapar. Né? A gente não tá no capitalismo pleno. Graças a Deus a gente não tá no capitalismo pleno. A gente sobrevive por conta disso. Capitalismo pleno? É um capitalismo pleno. O capitalismo pleno seria um anarcocapitalismo? Seria um povo sem o Estado para proteger o cidadão, com um único Deus sendo o dinheiro e as empresas. Uma distopia que tomara que a gente nunca chegue. A gente tem que dar... a gente tem que glorificar, a seja lá qual Deus que a pessoa acredite, que a gente não viva nesse sistema de capitalismo pleno. Porque a gente só sobrevive porque a gente tem um Estado que garante alguns direitos. E esses direitos garantem que a gente tem uma vida ruim, mas uma vida que dá pra você viver. O que você pensa da religião? A religião é um mal necessário pro proletariado se manter. Porque assim, como Hegel dizia, o homem sempre busca um pai quando ele não vê um ausente. Quando ele tem um pai ausente, se o ser humano em si, quando ele cresce, e o pai e a mãe dele se distanciam, ele fica com a esposa, tem a esposa, tem o filho, mas ele sente aquela ausência. O ser humano em si, ele sempre tem aquela ausência de uma figura paterna. E é por conta disso que as religiões começaram a surgir. Elas são maléficas porque elas são usadas pelo capitalismo para causar cisões no proletariado, ou até mesmo para controlar o proletariado. Como foi usado pela Igreja Católica durante milênios, como foi usada desde a Mesopotâmia Antiga até, enfim, o reinado de Ciro Grande, dos Seleucidas, Roma, por exemplo, né, com o helenismo depois que se tornou o catolicismo, né. Enfim, a religião sempre foi usada pelas caças altas para controlar o proletariado, por isso que ela é maléfica. Mas, na sociedade em si, industrial, ele é um mal necessário porque o proletariado precisa desse pai presente, que seria o Deus cristão ou qualquer outra divindade que ele acredite, segurando a tristeza que ele tem interna. E porque a sociedade precisa disso. Enquanto a gente não tem um partido forte o suficiente para representar o que, por exemplo, Deus é para uma pessoa média que não tem escolaridade, a gente precisa da religião. Mas depois que a gente tiver um partido forte no poder, isso tem que ser arrancado da sociedade. Mas isso não vai ser de maneira violenta. Vai ser como o Stalin fez na Rússia. Sim, a gente precisa mostrar que isso não é mais necessário. Essa religião não é mais necessária. Essa cruz não é mais necessária. E agora você olha para o partido. Porque esse é seu guia e esse é o pai do seu povo. Mas para chegar nisso, a gente tem que ter um partido realmente que represente aquilo. Que faça o que aquilo faz para a pessoa. Que faça o bem que aquilo faz para a pessoa. Não seja igual um socialismo da Polônia, que chegou, tirou a cruz e falou, agora esse aqui é o partido. A pessoa olhava pro partido e falava, pô, isso aqui entra na minha casa, matou minha família, matou o padre da minha aldeia, fuzilou minha família porque a gente tinha a Bíblia em casa. Porra, isso aqui é maligno, isso aqui é do demônio, não sei o quê. Isso não deve acontecer esse tipo de coisa. Tem que ser algo natural, mas que deve acontecer. Então, para o socialismo, o partido, o Estado, ele assumiria a figura da religião. Eu posso Sim. chegar a essa conclusão? Sim.
E sobre o pensamento, você não acha que é um pensamento materialista? Ele não tem alguma coisa mais metafísica, assim, pensamento? Mais Não, espiritual? é materialismo. O metafísico não existe. A gente tem que trabalhar com conclusões empíricas, que a gente pode tocar. É tatível. O homem é, em si, o Deus do homem. A gente tem que levar em conta o iluminismo. A gente não pode manter uma figura metafísica, porque nada está além do ser do homem. Nada está além da gente. A gente é o ser mais evoluído do universo e a gente consegue compreender isso. E a gente não tem que pensar que nada está acima da gente. Só criações do próprio homem, que é o Estado. Que é um movimento em si físico, de pessoas trabalhando em um ideal como um corpo trabalha, como o cérebro trabalha para guiar o corpo humano, como por um organismo que está trabalhando para o bem dele. Isso a gente pode dizer, isso é maior que a gente. Colocar assim, uma célula do seu sangue. A célula pode falar pro seu cérebro, isso aqui é maior que eu, mas eu sou parte disso também. Então não é algo metafísico, é algo físico, empírico, que é tatível, que a gente pode falar. Cada homem é o Deus do próprio homem. A gente tem que entender isso, mas a gente não precisa jogar isso na cara do proletariado agora, porque senão ele vai olhar na tua cara e falar, você é do demônio, você quer destruir minha religião, você quer fuzilar minha família porque eu tenho Bíblia em casa. E não é isso. Tem que ser algo natural, porque é aquilo, substitui um para impor outro. É assim que o Estado tem que se manter. Mas para chegar nisso não é algo nem possível na geopolítica atual, hoje, e não vai ser possível, sei lá, em 100 anos, 200 anos. Então, um amigo meu, que é a ANCAP, ele pediu para fazer uma pergunta. Então, Abas, vou fazer sua pergunta aqui, Abas. Como que duas coisas diferentes podem ter o mesmo valor apenas por terem o mesmo quanto de trabalho? Bem, o que determina o valor de uma coisa? Já vem daí. É o valor que você dá nela. E o valor que outra pessoa dá nela. Então, a gente tem que manter o seguinte. Quando o trabalhador coloca a força de trabalho dele em algo, ele dá o próprio valor. Ele fala, ó, isso aqui é X. E outra pessoa vai chegar e falar, tá, eu vendo por X. Isso tem que se manter. Quando isso se mantém e a sociedade começa a trabalhar em cima disso e fazer aquele valor, outra pessoa pode chegar e falar assim, tá, então eu vou fazer esse X, eu tenho mais capital, no capitalismo eu tenho mais capital, eu vou fazer esse X e vou vender por mais X. E como eu tenho mais capital, eu tenho mais poder de propaganda, meu produto vai vender mais, porque ele vai estar mais disponível no mercado e o teu não vai. E se você quiser vender o teu, você vai ter que vender o mesmo preço no meu. E esse vai ser o preço agora, que é o que o sistema capitalista faz. Ele chega, pega e fala, ó, isso aqui vai valer X, você colocou a tua força de trabalho aqui, você deu o valor. Esse valor se manteve e várias pessoas começaram a fazer no mesmo valor, porque é aquilo ali que os trabalhadores chegaram em consenso. O valor de X, sei lá, dessa bola de futebol de couro é R$20. Aí o teu vizinho chega e fala, pô, você tá vendendo uma bola de couro a R$20, vou começar a produzir uma bola de couro também. Ele vai lá e começa a produzir uma bola de couro por R$20. Aí um empresário chega e fala assim, nossa, bola de couro tá vendendo muito no mercado. Eu tenho muito mais poder muito mais poder financeiro, de capital. Eu vou contratar milhares de pessoas para fazerem várias bolas de couro e vou falar que ela é R$40. Esse é o preço de produção dela. Ele vai retirar a força, ele vai retirar o que seria a mais-valia do proletariado, porque ele vai estar aumentando o lucro dele e dando só parte, vamos dizer assim, R$10 pro proletariado lá produzir, porque ele fala assim, ó, você vai ganhar só parte da produção. E assim funciona. Uma coisa ela não pode ter o mesmo valor. Ela tem valores diferentes, porque o capitalismo em si impõe valores baseados no que os maiores produtores dão. É assim. Esse meu amigo, ele também pediu para você explicar a teoria do valor objetivo do trabalho.
Na real, eu até Basicamente, que dá pra eu perguntar a teoria do valor objetivo e depois perguntar o de coisas diferentes ter o mesmo valor. Mas vamos nessa Ok. ordem que acabou indo, né? O valor objetivo do trabalho. tá certo. Por exemplo, se eu vou fazer um lápis e eu demoro 3 horas para fazer um lápis, eu vou contar minha hora e vou falar assim, não, isso aqui eu demoro 3 horas para fazer isso, eu vou cobrar R$30, né? Porque isso foi um trabalho manual, fiz o lápis com a minha mão, né? Eu esculpi tudo, é artesanal, R$30. É isso, você dá o valor. É basicamente isso. A força de trabalho, o horário de trabalho que você colocou no seu objeto tem que ser determinado pelo trabalhador. Porque é o único elemento, o trabalho é o único elemento que realmente gera valor. Nada mais gera valor. Não é. Você não acredita que a oferta e a demanda também influenciam no valor? Não. É o horário de trabalho colocado naquilo. Porque oferta e demanda é determinada pelo mercado. Não existe oferta e demanda no sistema socialista, por exemplo. E funcionou muito bem o mercado dentro da União Soviética. Mesmo sem oferta e demanda. Né, controlando, né, o preço. Porque oferta, porque demanda tem. Tem um questionamento que o pessoal faz, principalmente da questão do tipo, você tá no deserto, uma pessoa tem um diamante e uma garrafa de água, qual que vai valer mais? Tem fazer esse tipo de questionamento, por exemplo. Isso é algo muito objetivo do que tá na situação ali. Uma garrafa de água vai valer obviamente mais naquele mundo específico dos dois, porque vai manter sua vida por mais tempo. O diamante não vai ter valor. E tudo que fizeram para esculpir ele depois, o valor objetivo vai ser tirado de lado. Depois, dentro da sociedade, o diamante vai voltar a ter mais valor do que uma garrafa de água simples. Mas é só questão local. Mas a água ali, no caso, não tem mais valor, principalmente pela questão da oferta e da demanda. Ou seja, pouca oferta de água, a demanda é muito grande, né? Situação de deserto, por exemplo, seria isso? Não, só muda isso levando para a sociedade em si, pode ser colocado. Levando para uma sociedade em si que tem oferta de água muito grande e tem uma oferta de diamantes pequena, mas o capitalismo que impõe isso, porque tem muito diamante e os diamantes poderiam ser vendidos ao mesmo preço da água. Isso só não é vendido porque tem máquinas de mídia, etc, que aumentam o preço e fazem a joia valer mais. E a água é muito abundante. Mas enfim, eu não entendi a pergunta. É que eu realmente fiz ela um pouco de forma confusa, eu admito aqui. Mas eu falo mais, tipo, eu acredito que eu tô no pouco errado, mas é a questão da escassez, podemos dizer assim. Que a escassez, ela gera toda essa coisa da oferta e da demanda. Não existe escassez. Escassez é criada pelo capitalismo. Não existe escassez. Escassez é algo criado pelo capitalismo. Mas como que não existe escassez? Tipo, a água, por exemplo, ela é um recurso finito. Por exemplo. Não, ela é um recurso finito que pode ser mantido. Tem muita água, por exemplo. Tem quantidades enormes de água. Não existe em si um problema de escassez hoje de outros produtos. Porque o capitalismo cria, ele produz pouco para produtos em si valerem mais que outros. E isso gera escassez. Mas todos poderiam ter tudo se tudo fosse produzido como deve ser. Sobre a questão, talvez eu tenha utilizado o exemplo errado, eu falei da água. Mas vamos pegar um produto realmente escasso. Petróleo. Petróleo é algo escasso.
Sim. Ácido, tipo, É difícil extraído, né? Finito, e também não dá pra sair reaproveitando. Sim. Ao contrário da água. A água a gente consegue reaproveitar, fazer a limpeza, essas coisas. Mas no geral, não existe escassez, porque o petróleo em si, existe a escassez do petróleo. Mas a sociedade tem que se mover para criar outro combustível, por exemplo. Não existe a escassez do combustível em si, existe a escassez de um produtor de combustível, que seria o petróleo. Mas a escassez de combustível não existe porque o Estado e as pessoas dentro do Estado podem criar outras maneiras e outros combustíveis. A sociedade pode evoluir para evitar a escassez. O que torna a escassez real e muito presente é o capitalismo. E agora, nossa, eu fico com várias perguntas na cabeça. Eu vou perguntar uma depois outra aqui. É porque eu pergunto alguma coisa pra você, você fala, aí já me vem outra pergunta na cabeça, tá? É muito louco esse negócio de conversar com a pessoa, entrevistar. Mas eu vou perguntar sobre a mais-valia. O que é a mais-valia? O que seria? Eu já vi a explicação disso uma vez e entendi mais ou menos. A mais-valia é a sua força de trabalho aplicada que fica com o seu patrão e não é retornada o estorno todo para você. É basicamente isso. É o que o seu produtor pega para ele da sua força de trabalho e não lhe dá de volta. É o que ele rouba de você. É basicamente isso. É o que ele rouba. Consegue dar um exemplo? Seria, por exemplo, assim, quando você produz um par de meia que vai ser vendido a R$10, você produz ali e ele te dá R$5. Aí ele vai lá e vende por 20. Você produziu por 10, ele te deu 5, ele vai lá e vende por 20. Essa é a mais-valia. Porque assim, você vê vamos dizer assim, uma criança chinesa que produz tecido de roupa, ela tá ganhando 20 centavos de dólar pra produzir aquela roupa. E ela é vendida por $5. Entende? Entendi. Essa diferença gigantesca e cavalar na produção é o que é a mais-valia. Como que funciona a produção no socialismo? E no comunismo também? Fiquei curioso, principalmente no comunismo. Bem, se existe, né, essas casas, porque eu falei, governança não vai acabar. No socialismo, o Estado vai organizar como era na União Soviética, tá? Vai organizar sovietes locais em todos os distritos da população, da nação. Esses distritos vão responder a sindicatos locais, sindicatos de trabalhadores. Vão ter representantes desses sindicatos que vão organizar a produção. Falar assim, não, vocês vão produzir cotas de tal. O Estado falou, 5 milhões de toneladas de ferro Gusa esse ano. Tá, vai redistribuir entre todas as fábricas que produzem esse ferro e vai falar assim, vocês vão trabalhar X horas nessa jornada de trabalho pra gente conseguir manter essa cota, né? Vai ser redistribuída entre as fábricas e as fábricas vão produzir pra bater a cota geral. Se tiver abuso, como era na União Soviética, se tivesse abuso para manter-se a cota dessas pessoas representantes dos trabalhadores dessas fábricas, os sovietes locais iam dar uma multa ou iam aplicar uma punição. Se isso voltasse a se repetir, essa pessoa ia ir presa ou ia ser retirada do cargo. E basicamente é assim, o Estado dá cotas de produção, as cotas de produção são redistribuídas entre todas as empresas e eles produzem para o Estado, sem se ter esse estorno de mais-valia do capitalismo, né? Porque o proletariado vai receber toda a produção dele, né? E o Estado vai pegar parte dessa produção, né? Porque o Estado basicamente vai ser o guia que vai pegar essa produção, transformar em outras coisas e vai manter aquilo girando para beneficiar a população, né? Então o proletariado realmente vai receber por todo o trabalho que ele fez, e é isso.
É assim que funciona. Que funcionava na União Soviética. Não havia roubo do proletariado, porque todo o estorno do trabalho dele voltava para ele. Voltando àquela coisa de perguntar mais sobre coisas mais atuais, de pessoas, grupos, essas coisas. Você vê que o negócio ele não segue bem uma pauta. Não, é assim que é bom. Nossa, e agora eu lembrei de outra pergunta que eu ia fazer. Nossa, toda hora, lembrando pergunta, esquecendo pergunta, é complicado o negócio. Eu acho que eu tenho que começar a anotar pra poder fazer o negócio. É verdade. É bom. Mas você citou o sindicato. Me diga o que você acha dos sindicatos hoje em dia. Qual que seria o tipo bom do sindicato? A organização boa, assim? Organizações sindicais que são parte do partido. Sindicatos do próprio partido que respondem ao partido diretamente. Sindicato centralizado no partido, com representantes lá dentro do partido e com, né, claro, hierarquias ali dentro para manter uma ordem geral de tudo, né? Mas tudo centralizado, obviamente. Sindicatos aqui no Brasil, eles crescem, né? Em movimentos trabalhadores independentes, né? Sempre é assim, ou são parte de um partido ali, são comunados com o partido, mas seus líderes são totalmente subjugados à capital, como tudo que é, né, no mundo hoje. Se, por exemplo, sindicatos caminhoneiros, vai lá, o diesel tá 6 e, vai bola. Vamos fechar as ruas. Aí chega lá um cara de um partido lá do PCdoB, do PSTB. Minha base eleitoral tá chateada com isso aí, de vocês pararem as coisas, tá? Beleza. Se eu dar X pra vocês param a greve? Para a greve. Beleza, você me dá X milhões aí, X mil aí, para uma greve. E é assim que funciona. Não é algo que ajuda o trabalhador em si, é algo pra lucrar. Porque tudo é dentro do sistema capitalista. Um sistema forte sindical é um sindicato que responde ao partido diretamente. É um sindicato que, se alguém dentro do partido querer lucrar, essa pessoa vai ser executada ou levada a júri popular e dada a sua sentença ali. É assim que um sindicato deve funcionar. Não existe a ideia do lucro no socialismo, então? Não. O trabalho o valor é aplicado pelo trabalho. Lucro. O lucro é você produzir o objeto e o Estado aplicar para você. Você tem um lucro na sua vida que não é o lucro do capitalismo em si. Não é o lucro de capital variável que o capitalismo aplica, que não. Porque quando você tem um lucro, você tem pessoas enriquecendo e outras ficando pobres. Isso gera o... né? Sim. O lucro é você tem as despesas, você tem o ganho. Você tira as despesas, você pega o ganho, desconta pela despesa, você tem um lucro. Isso teoricamente seria um lucro, né? Aí, teoricamente, dependendo, né, aqui no Brasil. Não, porque você vai falar do tipo de dependendo do tipo de coisa que você for, você pode basicamente usar o lucro da forma como você bem entender, ou ter que usar esse lucro, né, para reinvestir naquilo que é o objetivo da sua sociedade, da entidade, né? No caso de entidades sem fins lucrativos, por exemplo. Tá. Agora, pergunta mais polêmica, provavelmente capaz de muita gente xingar agora. O que você acha do Bolsonaro? Ele é um governante como qualquer outro no Brasil. É uma pessoa que fez acordos com o Centrão. Que se elegeu prometendo ser algo novo. São vamos dizer assim, fenômenos que só acontecem no capitalismo. Líderes que vêm dizendo que vão mudar, aí quando chegam lá, faz acordo com o Centrão, porque sistema de casta, nossa política é assim, guerra política, quase a nossa política é quase um período sem Goku eterno, né, como era no Japão.
né, de várias casas brigando entre si, vários clãs brigando entre si. Essa é a nossa política. E políticos tentando se adequar para sobreviver politicamente e ganhar lucro com aquilo. Aí o Bolsonaro só tá no meio disso. Que ele fala? Idiotice, obviamente. Ele não tem nenhuma base teórica. Bolsonaro ele é qualquer coisa que você quer dizer. Ele não tem nenhuma base. Eu não consigo nem falar qual a ideologia do Bolsonaro. A ideologia dele é benefício próprio pra ele. É só isso. Se eu quiser chegar e falar que o Bolsonaro é corno, ele é. Por exemplo, assim. É corno, bem corno. Com certeza, né? Pô, o jeito que ele é a mulher dele. Não duvido. E sobre o MBL? Liberal. Liberal é só mais um movimento do capital para deturpar a população. E o MBL em si é um movimento que começou dizendo que também é a mesma coisa do Bolsonaro. Começou dizendo que era o oposto dos políticos, que vinha para mudar, mas faz acordo com o Centrão, que é putinha de político. Como tudo. Eles não conseguem nem se manter na própria ideia errada deles. Mesmo sendo fácil se manter numa idiotice, eles começam a lucrar e é isso. MBL é como qualquer outro movimento dentro do capitalismo, é só para gerar lucro ou mídia para certas pessoas que querem ter um espaço na sociedade, né? Um espaço na população sem ter nada para oferecer. Agora, porque nossa, só fui formular essa pergunta agora, mas ela é muito interessante de se fazer. Como que um governo socialista, um governo comunista lidaria nessa pandemia? Como a China lidou? Porque quando um governo é aquilo, o governo no capitalismo ele não tem total controle da população. Porque para o capitalismo funcionar ele precisa ter uma população rebelde que porque só uma população rebelde pode ter vários focos de pensamento e pode degradar entre si. Se o Estado capitalista tentar controlar, vai ter desordem e não vai ter o que ele quer, que é pessoas brigando contra pessoas. Os Estados capitalistas podem falar assim, ó, vocês têm que fazer X, eu vou aplicar a multa se vocês não fazerem X, mas a pessoa vai falar, foda-se, eu vou sair sem máscara, vai tomar no seu cu. Foi isso que as pessoas fizeram. Agora, um Estado comunista ia falar assim, vocês têm que andar sem máscara. Porque é a mesma coisa assim, imagina um estranho chega pra você no mercado, você tem 10 anos. Um estranho chega pra você no mercado e fala, põe a máscara. Aí seu pai chega pra você no mercado e fala, põe a máscara. Qual das duas situações você colocaria a máscara? Pai, né? Obviamente. Você poderia colocar no estranho, mas teria ali bem raro, né? Se você fosse uma pessoa rebelde. Agora, se teu pai chegasse e falasse assim, põe a máscara, você ponharia porque você vê a autoridade nele. Um governo comunista agiria com autoridade e falava assim, você tem um problema, porque a sociedade em si é burra. Você pode ver, a sociedade em si é burra, o ser humano em si é burro. Ele só é inteligente quando ele trabalha em grupo. Você não pode dizer, tá, essa pessoa é boa, tá. Tem seres humanos inteligentes que são esclarecidos, né? Que eles são aquilo do especial, né? Que eles conseguem criar várias coisas, que também só criam várias coisas e conseguem chegar a isso por conta de anos de estudo, por várias outras pessoas que chegaram a poucas conclusões de pouquinho durante os séculos para criar aquela base de ensino dele, né? Que ainda assim ele trabalha em grupo de um jeito diferente. Mas enfim, o ser humano em si ele só é esperto quando ele trabalha em grupo, né? Então a ideia só é aplicada bem quando ela é aplicada em grupo. Então o Estado chegaria basicamente e falaria, ó, vocês têm que fazer isso, senão o Estado aplicaria a multa, aplicaria a lei da maneira que deve ser aplicada. E as pessoas teriam que obedecer ao Estado, porque aquilo, Estado é seu pai, porque ele é seu pai, ele tem que ser para a sociedade funcionar. E a pessoa falaria, eu vou colocar máscara, eu vou tomar vacina, e assim que seria. Fora o sistema, um sistema socialista seria muito melhor, o sistema de saúde total, a disponibilidade de recursos para as pessoas se protegerem seria muito mais factível
do sistema socialista, né? Seria muito mais acessível, infraestrutura, etc, educação, tudo. Ok, voltando para pergunta de o que você acha, eu vou fazer agora eu vou começar a falar figuras famosas do socialismo, comunismo, assim, que o pessoal fala, né? É socialista, é comunista. Né? Certo. Vamos para a primeira aqui, Che Guevara. Bom, o Che Guevara é aquele jovem, porque assim, o trotskismo na América Latina é muito predominante. E pelo trotskismo ser predominante, ele alcança castas, primeiro, intelectuais, que têm algum recurso dentro do capitalismo para chegar-se a livros. Porque você pode ver, os socialistas aqui na América, eles nunca vêm de baixo. São muito poucos os socialistas que vêm de baixo. O Lula foi um que veio de baixo, por exemplo. Isso que eu tenho admiração enorme por ele. Mas você não vê, Che Guevara não era um homem que veio de baixo. Che Guevara era um médico na Argentina, sabe? Lá em 1940 ou 50 o cara era um médico. Então era algo pra época era uma coisa que só a classe média chegaria. Então Che Guevara, ele tinha esse pensamento, né? Tinha o ideário de classe, porque o ideário de classe, né? Que é aquilo de, não, se eu tenho a consciência que eu machuco você e tento mudar, então eu admiro muito ele por conta disso. Ele largou o que ele tinha, pegou a moto dele, saiu pela América, pegando a ideologia e o que ele acreditava, largou-se todos os bens que ele tinha lá e foi lutar e morreu lutando por isso, como qualquer ser humano deveria lutar e morrer por isso, morrer pela revolução. Então é uma pessoa que eu admiro muito, mas não pelo que os comunistas latinos admiram. Admiro ele pelo grande militar que ele foi. Você acha uma piada isso do Che Guevara ser uma figura, estar estampado em camisas, essas coisas? Tipo, o capitalismo lucrar a partir disso, como o pessoal fala. Não, obviamente. É algo ridículo. É algo absurdo. Não é algo que eu faria, assim. E também, as pessoas nem conhecem quem foi Che Guevara. Assim. Não sabem nem qual que é o papel dele da Revolução Cubana, e tem pessoas que nem sabem que ele é argentino. Por exemplo, e usam a estampa de Che Guevara. Fala, quem que é esse? Não vai saber. Também, por que tá usando? Então usa uma estampa de Stalin aí, então. Usa Denver Roxa. Muito melhor. Como que é? Quem que é? Enver o quê? Enver Roxa. Como que... Enver Roxa foi... Enver Roxa é Enver normal, H-O-X-H. H-O-X-H. Em A. Ex-primeiro-ministro da Albânia? Isso. Aqui. Enver Roxa. Ok. Vamos para a segunda figura. Hugo Chávez. Bom, o Hugo Chávez foi aquilo que eu falei pra você. Ele teve uma base muito interessante, porque ele entendeu a sociedade venezuelana. Ele entendeu como se tornou a sociedade venezuelana, vamos dizer assim, a base católica. Por exemplo, Eleazar López Conterra, Angarita, que são ex-presidentes da Venezuela. O Angarita até que não, mas Contreras foi criado com padres, por exemplo. É essa a sociedade. Ele entendeu o que a sociedade venezuelana era conservadora. Era ao militar, era a figura, né, do Bolívar, por exemplo. E ele usou isso para chegar ao poder com esse ideal de militarismo, de nacionalismo forte, que o partido precisa para chegar ao poder. Né? E para se manter, precisa de nacionalismo, precisa de militarismo. O Estado militar
em um Estado nacionalista é necessário para se chegar ao poder. E ele entendeu isso. Ele não falava muito socialismo, mas ele dizia o básico que precisa ser dito. E ele levou a revolução para a Venezuela, para um país conservador, que depois da sua morte com Maduro se tornou algo ruim, que ele não conseguiu, na verdade nem Hugo Chávez próprio tentou administrar, ele não soube administrar depois que ele chegou no poder, e começou a destruir a Venezuela, mas por outros motivos, né? Depois que descobriram realmente que ele era um líder socialista, começaram a impor sanções e começou a destruir a economia, junto com vários outros motivos. A Venezuela também tem uma casta de pessoas que controlam o petróleo na Venezuela, que enriquecem com a desvalorização da moeda venezuelana, né? Essa casta militar, o exército. O próprio exército é o capital, né? O exército não é do povo. Vivem à custa do petróleo venezuelano e o povo passa fome. Basicamente, o capitalismo causando fome e falando que é o socialismo. Próxima figura, Karl Marx. Karl Marx não tem o que dizer. Ele foi um dos principais filósofos do século XX. Ele conseguiu pegar Hegel, mastigar, remastigar e deu para Engels terminar de fazer ali o processo. Basicamente é isso. Karl Marx é o homem. Karl Marx é o não homem. entendi. Não, continua. Depois eu faço a pergunta. Eu disse que o Karl Marx é o principal filósofo do século XX. Ele era um homem. Não, sim, ele foi um homem importante para a humanidade. Mas não que ele seja a ser cultuado. Ele é tão importante quanto Lenin, quanto Stalin, por exemplo. Quanto Mao Tse-tung. Qual que é a obra incompleta do Karl Marx que ele estava escrevendo em vida, só que ele não completou? Era o Capital. Assim, porque o Marx, o Capital em si, foi a junção de vários trechos de Marx, né, que ele escreveu, vários artigos, e volumes ficaram só esboços, né, do que era do que Marx escreveu, e Engels só chegou e completou. Próxima figura, Lenin. Lenin basicamente era aquilo do jovem de classe média que tinha consciência de classe, largou tudo que ele tinha e foi o principal homem do século XX. Lenin, ao lado de Stalin e há vários outros partidos ali do Politburo soviético, após a Guerra Civil, foram muito importantes, mostrando pra gente que é possível sim derrubar o capital. Ele não é intangível. Próxima figura, Engels, Friedrich Engels. Engels era um homem, também de classe média, que entendia o que estava acontecendo na Europa naquele período. Engels, quando ele estava na França, por exemplo, ele estava na época de 1848, Primavera dos Povos. Povo muito puto com o Felipe, querendo queimar ele, chamando ele de governante dos banqueiros. Engels, ele viu acontecer tudo isso. Ele viu o exército francês proibindo os banquetes e o povo se levantando. Então ele entendia o que o proletariado estava passando, ele sempre estava no meio escrevendo artigos para falar, vocês têm que fazer isso porque vocês têm que ter direitos. Então ele foi um grande homem. Um grande homem ao lado de Marx. Próxima figura, Leon Trotsky. Trotsky, ele começou como ninguém na história. O Leon Trotsky em si, né, que no caso era Lev Trotsky, né, isso nem era o nome dele verdadeiro, né. O Trotsky em si, o nome verdadeiro de Trotsky era Lev Davidovich Bronstein. O Trotsky, né, Trotsky era o nome de um porque Trotsky ele foi preso, né, na época que ele tava ali na luta junto, né. Ele foi preso, ele foi exilado na Sibéria algumas vezes.
E ele foi preso e pegou esse nome de um líder da prisão dele, né? Que ele via como opressor. Ele falou: não, eu vou me tornar um opressor. Eu vou pegar o nome dele, eu vou apagar ele da história. É isso o próprio Trotsky fala, né? Eu vou apagar o nome dele da história e eu vou ser o Leon Trotsky, né? Que no caso não é Leon Trotsky, é errôneo falar que era Leon Trotsky. O nome dele era Lev Trotsky. Leon Trotsky é uma adaptação latina para o nome, mas é Lev Trotsky. E o nome em si de Trotsky, né, era Lev Davidovich Bronstein, que era outra coisa completamente diferente, né? Então ele já tirou o nome dele, nem o nome real ele tinha. E ele pegou para si o título de criador do Exército Vermelho, né? Ele dizia que ele era aquele homem que estava à frente do povo, mas ele viajava a Rússia inteira, beleza? Recrutando soldados para o Exército Vermelho, mas dentro de um trem cheio de gente, que só o vagão dele era totalmente blindado. Era fácil viajar a Rússia inteira em guerra, né? Um vagão blindado, falando para poucos soldados ali. Ele tinha uma oratória impecável, isso é verdade. Ele conseguia recrutar muitos soldados para o Exército Vermelho, mas colocar nele o título de criador do Exército Vermelho é algo muito pesado, porque você tira o mérito de vários outros recrutadores de generais soviéticos que foram muito importantes para a Revolução também, além do Trotsky. E depois da Guerra Civil, sem tirar o fato de que a Polônia, Stalin e o outro general que eu esqueci o nome, perderam na Polônia por basicamente um erro estratégico de Trotsky, esse tipo de coisa, né? Que ele não era realmente um general, ele era muito impulsivo, esse tipo de coisa. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito militar de Trotsky, enfim. Mas no mérito acadêmico de Trotsky, ele é o responsável por tudo que a gente tem hoje. Então você deve entender o porquê o ódio que eu tenho de Trotsky. Basicamente, ele é o estereótipo do jovem riquinho que não entende nada do proletariado e tenta dar pitaco. Gramsci, Antônio Gramsci. Gramsci, ele foi importante. A filosofia dele é muito bonita, apesar dela ser deturpada em falar, né? Que Gramsci, ele era um homem que é estudioso, ele tem aquilo da hegemonia cultural, né? Que o Estado usa as sociedades para conservar o poder, né? Ele conseguiu chegar a isso, que realmente é. E eu gosto muito da figura dele, só acho que ele é muito deturpado pela esquerda moderna e o trotskismo destruiu um pouco ele. E, enfim, é um homem, pra mim é um homem digno de ter admiração, sim. Josip Broz Tito. O Tito, ele teve um papel impressionante desde a ocupação da antiga Iugoslávia, desde a queda do reino da Iugoslávia, né, que foi uma criação artificial ali do que foi aquela porcaria do Trianon, né, que basicamente destabilizou os Balcãs inteiros, né, que tem, enfim, não vou entrar no mérito disso agora, mas enfim, como ele construiu a resistência, como ele conseguiu indexar, né, todos os povos, conseguiu reunir todos os povos, né, de todos os dialetos eslavos, conseguiu reunir em um só povo e conseguiu fazer aquele povo não só expulsar os fascistas, mas como isolar um socialismo uno, Stalin, parar o avanço do Exército Vermelho, não entrar, né, no Pacto de Varsóvia e ainda ter boas relações com outros países ocidentais. Ele tinha relações, depois foi embargada, né, não entrou-se no Comecon, né, a Iugoslávia teve vários problemas aí depois, mas enfim, ele tinha acesso ao mercado tanto capitalista como comunista, dos dois lados, e basicamente é um homem estrategicamente, politicamente importante, que deve ser estudado por ser um grande político, por ter conseguido manter a instituição Iugoslávia por anos e ser realmente o cérebro daquilo, porque quando ele morreu, acabou.
um sistema que ele criou depois não deu certo, porque ele acreditava, ele na sua humildade acreditava que ele não era quem mantinha aquilo de pé, mas ele acreditava que não, aquele sistema de não. Cada mandato vai ser de um povo diferente para ter representatividade de todos. Não vai ter mais a autoridade séria, esse tipo de coisa que tinha no antigo no reino da Iugoslávia. Não deu certo, caiu. Então é um grande homem. Tanto militarmente como. Depois que ele caiu, aquilo virou guerra, né? Virou um território de guerra. Sim, entrou em guerra civil. Demorou alguns anos, né? Pra entrar em guerra civil. Mas entrou e. A OTAN entrou no meio e virou o que é hoje os Balcãs, né? Algo. Podemos dizer que Kosovo pertence à Sérvia? Não, Kosovo é Sérvia. Na real? Na real, eu sei a que Bósnia pertence à Sérvia, Kosovo Eslováquia. fica na Sérvia, mas Kosovo pede independência, né? Isso, tem uma. Separar. Por isso Sim, que é sim. o questionamento se Kosovo pertence à Sérvia ou não. Assim que tem várias outras regiões ali dos Balcãs que querem separar, dos Balcãs que querem se separar, né? Pedem independência própria, esse tipo de coisa. Mas, enfim. Lá é uma bagunça. Os Balcãs sempre foi uma bagunça desde os tempos do Império Romano. Xi Jinping. Bom, o Xi Jinping, ele é um homem que é importante hoje pra China. Ele é um líder forte. Por mais que ele demonstre fraqueza, às vezes, pro partido. Ele é um líder forte, mas porque o partido chinês é adequado ao capital, responde a alguns banqueiros, então tem essa dificuldade, embora seja, enfim. Ele é uma pessoa interessante, até porque ele é bem maoísta. Tanto que as alas mais enxalpistas do partido chinês vão contra o Xi Jinping, porque ele tem várias reformas na China que levam à centralização, que na China hoje é mal vista, né? Mal vista porque tem pessoas que se beneficiaram com o regime de Deng Xiaoping e não querem que volte a uma centralização do poder, enfim. Mas sim, eu gosto do Xi Jinping. Ele tem uma visão estratégica tanto quanto o Putin para a geopolítica mundial e etc. É importante para a China hoje. A nova Rota da Seda foi uma jogada geopolítica muito inteligente dele. E agora vai ser meio que um negócio triplo aqui, porque eu acho que todos eles não corrigem. Jong-un, Kim Il-sung. É a demonstração do que o capitalismo não é. Por quê? Eles lutaram na Guerra Civil. Não o Kim Jong-un, mas o Kim Il-sung e o Kim Jong-un. Eles basicamente lutaram na Guerra Civil lado a lado. Eles eram família. Eles lutaram como generais da Guerra Civil, lado a lado com o povo. Quando você se tem o Kim Jong-il, né, que lutou ao lado do Kim Il-sung, ele lutou junto com o pai, junto com o povo, e venceram a Guerra Civil. E são homens, tanto politicamente quanto militarmente, que você tem que estudar e tem que levar a cabo. Não ser. Até uma pessoa de direita teria que estudar esses homens pelo grau de inteligência e sabedoria que eles têm, que eles tinham e pelo que eles conseguiram construir, e como a moral deles é grande, né? Como eles têm uma grande moral em colocar aquilo que eu falei, ser o líder que coloca a família atrás dos interesses do Estado e da população como um todo. Porque ele entende que o filho dele, que a família dele, não é mais importante que o restante da população, que o restante de todo o resto. Assim como Stalin colocando, né, não querendo devolver Paulus por conta do filho dele. Ele falando, eu não vou devolver um general de campo por um simples soldado. Não vou fazer isso. Ou seja,
Não é questão de família. Minha família, porque você poderia ser qualquer outro filho de qualquer trabalhador soviético que vocês capturaram. Vocês estão me dando um soldado. Eu não vou devolver meu general de campo. Então é isso, essa questão do homem que coloca tudo pra favorecer a população que ele tá cuidando, como um pai faz com o filho. Uma coisa que eu acho interessante na monarquia é essa questão da família. Numa monarquia, uma monarquia absolutista, né? As monarquias mais atuais não são bem assim. Mas numa monarquia absolutista, a imagem da família real, aquela coisa de você ter como um chefe de estado, chefe de governo, alguém que representa uma família. E essa coisa de você ter, assim, a base da sociedade é a família. Por isso quem chefia aquele povo, aquele estado, é uma família. Isso é uma coisa que eu acho interessante e que é interessante de ver também na Coreia do Norte. Né? A Coreia do Norte é governada por uma família. Sim, a diferença é que numa monarquia existe a opressão ainda do capitalismo, existe esse regime de castas em falar que, a família real deve ser devota, você deve devotar a família real acima de tudo. Eles não fazem nada pra você, mas você deve devotar eles, né? Eles não são parte, eles só cresceram ali, nasceram naquilo, tem mais que vocês, tudo que eles têm é do povo, e eles pegam tudo pra eles, basicamente. E é isso. Não, sim, tem esse negócio, essa questão da família, obviamente, né? Que é importante e interessante esse aspecto em ser mantido. Mas como um todo, eu não gosto da monarquia, né? Obviamente. Mas, enfim, sim, a questão da família é muito interessante em manter. Um regime hierárquico hereditário é bem, na minha opinião, poderia funcionar dentro de um regime socialista assim. Ok, agora vamos para as 3 últimas figuras. Iriam ser 2, mas acabou de aparecer uma aqui para mim, que essa eu vou ter que perguntar também. Essa aqui não dá para dizer que é comunista ou socialista, eu não sei. Na real, essa pessoa é difícil de definir. É muito difícil. Você não sabe como definir essa pessoa, mas vamos lá. Vladimir Putin. O Vladimir Putin, eu vou falar a ideologia de Vladimir Putin, é o príncipe de Maquiavel. Essa é a ideologia dele. Ele é o camaleão político. Ele tem bases conservadoras, seria trabalhista, né, pelas políticas dele na Rússia, mas ele é um homem com a visão estratégica geopolítica impressionante. Ele é tudo que a Rússia precisa. Ele é quem peita a OTAN. Ele é o único líder soviético que depois de Stalin peitou a OTAN, que consegue botar medo de verdade, e eles sabem que ele pode fazer. Na região de Donbass, por exemplo, as movimentações de Putin, ele não age com, vamos dizer assim, não sabendo o que ele está fazendo, como na impulsividade, como outros líderes de países capitalistas da União Europeia agem, por exemplo. Por seus políticos serem progressistas e as pessoas que eles colocam nas posições de poder serem derivados desses movimentos e não saberem o que estão fazendo, serem pessoas com distúrbios mentais, etc. Vladimir Putin, ele sabe administrar muito bem a Rússia, isso é de fato. Tanto ele era um agente da KGB, né? Que hoje é a FSB, mas enfim, pra mim ele é um grande homem. E agora vamos para as 2 últimas figuras. Primeiro o Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, o homem que criou a base agrícola da China, que venceu a guerra civil chinesa porque entendeu o povo chinês mais do que qualquer outro, né? Kai-shek do KMT, por exemplo, que basicamente pilhava o povo chinês,
né, na Guerra Civil. O Partido Comunista Chinês ia lá, reconstruía, pagava o lucro pagava ali a safra que eles pegavam dos trabalhadores, reconstruíam tudo. E depois chegava o KMT, ia lá e destruía tudo, pilhava e foda-se. Ele começou a entender isso, entendeu o povo chinês, entendeu que milhares de soldados morrerem para eles chegarem numa posição melhor, que era em Shanxi, né, nas montanhas lá da Mongólia interior, ali, por exemplo, era necessário um homem que sabia tomar decisões corretas. É um grande homem também, não tenho o que dizer. Mao Tse-tung é tão importante tão importante na China quanto Stalin foi na União Soviética. Desde a Revolução Xinhai até a Longa Marcha, na guerra contra os japoneses e depois na Guerra Civil. O famoso grande timoneiro que guia, né, a população chinesa pra frente. O Pot. O Pot, ele foi basicamente um escravo do capital. Foi colocado pelos americanos no poder, né? E basicamente um louco que tentou fazer um comunismo. Ele deturpou completamente, o Khmer Vermelho deturpou completamente qualquer uma coisa maoísta que ele tinha, né? Tipo, e tentou fazer um comunismo rural, primitivista. Eu não sei como eu defino o Pol Pot. É um cara risível, pra falar a verdade. Mas de fato ele foi mantido pelos Estados Unidos. Tanto que Ho Chi Minh, né, viu que não dava mais, o próprio Ho Chi Minh, né, interviu porque não tinha. Khmer Vermelho foi um surto coletivo. Eu não sei o que aconteceu no Camboja. Eu não sei o que aconteceu no Camboja naquele período. Sinceramente, eu não sei. E agora vamos para a última figura. Imagino que é a que você mais goste. Joseph Stalin. Joseph Stalin, o camarada Koba, o Sosso. Bem, Stalin foi aquele cara que nasceu em Gore, na Geórgia, né? Que ninguém sabe se ele nasceu em 14 ou 25 de dezembro, né? Tem aquele negócio. Tinha uma mãe católica, né? A Kek, a mãe de Stalin, né? Que amava muito ele. Tinha aquela família bem conturbada, né? Do pai batendo nele. Tinha isso. E era muito forte, enfrentava o pai pra não deixar o pai bater na mãe nele. Tanto que o pai dele já tentou matar ele uma vez. Ele tentou matar ele com a faca, ele teve que fugir. Tem várias histórias assim de Stalin enfrentando o pai dele. Enfim, é um homem que sofreu a vida inteira. Teve varíola. Foi atropelado por uma carroça. Então, a vida de Stalin foi sofrida. Foi recusado pra lutar pela Rússia. Por conta da perna dele, né? Mas ele tinha esse ímpeto de ser rebelde, né? Ele era muito rebelde, né? Stalin sempre foi muito rebelde. E basicamente ele entrou no seminário. Ele viu como era a opressão czarista na Geórgia, que era aquilo da russificação de tudo, né? De tudo ser russo, o idioma georgiano ser martelado e a cultura local ser destruída em nome do russo, né? Ele via isso, via que ele não podia ler certas obras que ele queria muito ler. Ele foi ficando com raiva disso e por um amigo, né? Por parte de um amigo, ele acabou entrando no mundo do comunismo, conheceu o Marx, conheceu o Lenin, entendeu desde cedo, né, o que estava acontecendo e o que estava acontecendo de fato dentro da Rússia, e como entendeu o povo, entendeu o que precisava ser feito, e tinha certeza que os métodos dele fariam a felicidade de todos. Sempre foi muito frio e calculista, vou falar assim, é verdade, na vida inteira. Conseguiu
se aproximar de Lenin sempre, conseguiu se manter num regime de hierarquia dentro do partido, numa época em que você poderia ser expurgado ou qualquer coisa por interesses de outros, limpou totalmente o partido dessa hierarquia sangrenta, se manteve como herdeiro de Lenin fiel, fez tudo o que Lenin fez e ainda mais um pouco, venceu os fascistas. Não tenho o que falar de Stalin. Ele levou a União Soviética de 23, na verdade, colocar 24, de 24 a 53, de um país pós-guerra civil, que antes da guerra civil vivia num regime feudalista, para a segunda maior potência do mundo, que venceu um exército, né, mecanizado, totalmente tecnológico superior, que eram os alemães, segunda potência do mundo. É literalmente o maior líder que a gente teve na Europa e Ásia desde Napoleão, sinceramente. Enfim, vamos encerrar por aqui, já deu mais de uma hora. Suas considerações finais? Bom, primeiro eu queria dizer a todos que curtam a PCDE e não se deixem levar, né, por memes ou qualquer outra coisa que falem do comunismo como algo progressista, que não é. Procurem saber realmente o que é o comunismo, e mesmo que não gostem do comunismo, busquem a verdadeira fonte do que é o comunismo para vocês rebaterem, né, para vocês discutirem e debaterem ele, como ele realmente é, né, sem qualquer pós-modernismo envolvido nisso. E busquem também saber as figuras, né? Não se deixem levar por também memes que falam de mortes e transformando essas figuras em monstros abjetos. Busquem saber figuras, né, do comunismo, como Stalin. Busquem saber a vida deles e o que eles passaram para chegar ao que vocês conhecem, né, como resultado final da vida deles. E é isso. E eu gostei muito do podcast. Obrigado por ter me chamado. Muita gente boa, do meu gosto, e é isso aí. E agora só uma última pergunta aqui. O que você acha de um segundo podcast para você responder as perguntas do pessoal aqui, dos ouvintes, que tiverem dúvidas ou quiserem fazer questionamento, fazer algum debate, alguma coisa? Eu tô disponível, tô totalmente disponível. Tamo aí, pode me chamar. Opa, beleza, então. Agradecer a sua presença aqui. Eu achei legal gravar o podcast, ver um outro ponto de vista. Por mais que o meu ponto de vista seja, assim, meu ponto de vista mais político, as coisas sejam quase que o contrário, eu achei muito legal. A gente tem algo em comum, não gostamos do progressismo, né? Pelo menos isso. Sério. E agradecer. E agradecer ao Mole. Mole, isso. Por ele ter feito essa. Como que é? Essa ponte. Essa ponte. Ele que falou do podcast para o. Esqueci o nome. Kainan. E agora estamos realizando aqui. Beleza? Como já falei, agradeço a sua presença aqui, foi muito legal. E é isso. Falou aí, pessoal. Muito obrigado, falou, pessoal.